Medições feitas pelo Laboratório Físico Nacional do Reino Unido mostram que a Terra está girando mais rápido do que fazia há meio século. Isso tem tornado os dias mais curtos. O dia 29 de junho deste ano foi o mais curto já registrado desde o início das medições. Isso porque a Terra levou 1,59 milissegundos a menos de 24 horas para realizar um movimento de rotação. O último recorde do ano era de 2020, quando, segundo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, a rotação da Terra acelerou ao ponto de quebrar 28 vezes o recorde anterior de dia mais curto, registrado em 2005. O dia mais curto de 2020 foi o dia 19 de julho, quando o planeta completou sua rotação 1,4602 milissegundos mais rápido do que a média de 86.400 segundos. Alguns especialistas defendem que as mudanças climáticas que provocam o derretimento e o recongelamento das calotas polares nas montanhas mais altas do planeta podem estar contribuindo com a redução do dia, através do aumento da velocidade de movimento do planeta. Os cientistas alertam que se a taxa de velocidade da rotação da Terra continuar aumentando, talvez seja necessário remover alguns segundos dos relógios atômicos. Essa decisão seria crítica para os sistemas de tecnologia da informação, mas ainda é encarada com bastante ceticismo, já que a duração do dia na Terra pode estar no mínimo. De acordo com os pesquisadores da Meta, pular um segundo no tempo do planeta geraria repercussões drásticas em infraestruturas de hardware e software, que dependem de cronômetros ou agendadores. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, verso 22. A própria ciência já tem descoberto isso, declarado, o que as Escrituras, através de Jesus Cristo, já nos dizia, já nos antecipava. E de qualquer forma, a palavra de Deus, ela sempre vai cumprir. E é interessante notar que Jesus, ele afirma que se os dias, aqueles dias, se referindo aos dias de hoje, se você ler aqui o que ele estava dizendo anteriormente, está se referindo a esses dias, não só naquele tempo que ele estava vivendo, um pouco falando a respeito daqueles dias, mas também dos nossos dias, que se não abreviasse, realmente nenhuma carne seria salva. Nós temos percebido quantas catástrofes naturais, alterações climáticas, e se não bastasse isso, também o quanto o pecado tem progredido, o quanto a imoralidade, o quanto a corrupção, como Jesus também nos fala lá em Lucas capítulo 17, como foi, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E quando nós voltamos ao que acontecia nos dias de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E isso tem sido uma realidade. A cada dia que passa está se tornando mais difícil para ser honesto, para não se corromper com esse mundo. A própria Bíblia também nos chama a atenção lá no livro de Romanos, através de Paulo, para que nós não nos tornamos conforme o padrão deste mundo, mas que nós sejamos transformados através da renovação do nosso entendimento. E fica muito claro e evidente que se não fosse Deus acelerar esse tempo, remir esse tempo, nenhuma carne poderia suportar a tamanha pressão
de todos os lados. Todas as áreas que nós olhamos, tudo está em crise, tudo entrou em colapso. As guerras, nós vivemos em meio a tanta agitação, há uma tensão muito grande, as lideranças governamentais, cada uma com seus desafios, todos temendo o poderio bélico que um tem, que o outro tem, são ameaças, são boicotes. E além do mais, como eu disse, ser cristão nesses dias que nós estamos vivendo, que o inimigo conseguiu convencer as pessoas que tudo é igual, seja na igreja, seja no mundo, tanto faz. Não existe mais diferença entre a pessoa que se diz cristã da pessoa que está lá no mundo. Hoje, basicamente, se encontra a igreja para você fazer o que quiser, se encontra a igreja para qualquer tipo de gosto, se encontra a igreja para crer na parte que quiser da palavra de Deus, para realmente crer somente naquilo que convém. Então, tudo isso nos aponta, seja no campo religioso, político, econômico, que o fim chegou e que Deus, para que os escolhidos, para que aqueles que haviam de se salvar fossem alcançados, Ele ainda remia o tempo. Então, quando nós, no nosso dia a dia, percebemos isso, que parece que as 24 horas não são suficientes para realizar tudo que nós precisamos, nós podemos lembrar que é por causa dos escolhidos, por causa de você que está ouvindo essa mensagem, que tem um desejo na sua alma, no seu coração, que tem um clamor na sua alma, no seu coração pela salvação, por Deus, como Deus encontrou lá antes da destruição diluviana, encontrou Noé, encontrou um justo, apesar de naqueles dias o coração do homem era somente a maldade, Deus ainda encontrou Noé. E nos nossos dias, apesar da maioria das pessoas, é aquele jeitinho brasileiro, é querer sempre levar vantagem, reclama do governo, mas age igualmente. Se puder levar vantagem em alguma coisa, a maioria das pessoas não vão pensar duas vezes. Mas Deus ainda tem suas testemunhas, Deus ainda tem pessoas justas, pessoas verdadeiras, pessoas que desejam a verdade, que desejam a justiça. E por causa dessas pessoas, Deus tem remido o tempo para que elas sejam salvas. Mundial alertou nesta quarta-feira que o período entre 2023 e 2027 deve ser provavelmente o mais quente já registrado na história do planeta. A situação vai ocorrer devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño. São 3 os gases principais do efeito estufa: CO2, metano e óxido nitroso. Concentrados em níveis recordes na atmosfera, eles retêm o calor e provocam um aumento das temperaturas. Já o El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado a um aumento das temperaturas, maior seca em algumas regiões do mundo e chuvas intensas em outras áreas. As mudanças mais dramáticas que esperamos vão ser sentidas no Ártico, onde já vimos ocorrer mais que o dobro do aquecimento global. Durante os próximos 5 anos, a estimativa é que as temperaturas do Ártico sejam 3 vezes as médias globais. Por isso,
teremos impactos mais dramáticos lá. De acordo com a agência da ONU, há 98% de probabilidades de que ao menos um dos próximos 5 anos e o King Canyon em seu conjunto seja o mais quente já registrado. O organismo especializado nas Nações Unidas calcula em 66% a probabilidade de que a temperatura média anual da superfície da Terra supere em 1,5 graus os níveis pré-industriais durante pelo menos um dos 5 anos. Os acordos de Paris sobre o clima estabeleceram como objetivo limitar o aumento das temperaturas globais neste século abaixo de 2 graus, na comparação com os níveis pré-industriais de 1850 a 1900, ou 1,5 graus na medida do possível. Segundo a ONU, os dados publicados nesta quarta-feira não significam que vamos superar de forma permanente a barreira de 1,5 graus do Acordo de Paris, que se refere a um aquecimento a longo prazo sobre vários anos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. São tantos acontecimentos, como Jesus falou ali em Mateus capítulo 24, terremotos como na Turquia, na Síria e em tantos outros lugares, sem contar os vulcões que podem entrar em erupção. São tantas formas deste mundo ser destruído a qualquer momento que nós estamos esperando. Jesus abreviou o tempo para que nós pudéssemos se salvar. Que possamos olhar para essas realidades e realmente buscar o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza deseja ser liberta desse jugo que o homem, através do pecado, colocou sobre ela. E os filhos de Deus também estão clamando por essa redenção, por essa restauração. Se há um desejo no seu coração por isso, saiba que está muito próximo disso acontecer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.